Olá, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente está aqui com a Juliana, que veio trazer muita experiência na área em relação a ser social media do zero, contar um pouquinho da trajetória dela, de compartilhar, eu acho que vai trazer muita experiência para a gente. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade de poder colaborar com a gente. Esse case de sucesso, exatamente essa trajetória que você está tendo. E a aula é toda com você. Muito obrigada, Esté. Bom, para você que está aí do outro lado, é um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu trouxe um resumo, né, de toda a minha trajetória, como que eu consegui conquistar os meus primeiros clientes, mesmo sem ter experiência nenhuma como social media, e espero que inspire pelo menos uma de vocês para dar o primeiro passo e começar nessa área. Eu vou compartilhar minha tela. E aí vocês me falam se estão vendo, por favor. Apareceu. Apareceu? Então tá. Eu só vou ver se eu consigo ver vocês um pouquinho. Dá para ver a janela do Meet ou não? Não, tá dando para ver só a tela, tá bem direitinho. Então tá, maravilha. Bom, meninas, então, como que eu conquistei meus primeiros clientes sem ser oficialmente social media, né? Eu acredito que a gente consegue transformar a nossa essência em presença digital. E é isso que eu comecei a trazer ali no comecinho para os meus clientes, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre daqui a pouco. Antes de tudo, eu quero trazer para vocês um pouquinho de quem sou eu. Então, o meu nome é Juliana, eu tenho 25 anos, eu sou casada e tenho 2 lindos coelhos, ainda não tenho filhos. E eu comecei a minha carreira lá com 17 anos, quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz administrativo, né? Então, eu já tenho 9 anos de carreira no meio corporativo. Fui jovem aprendiz 2 vezes, fui estagiária e depois que eu me formei na faculdade de hotelaria, eu comecei a trabalhar efetivamente nessa área, só que dentro de hospitais, né? Então, lá na hotelaria, que é o cuidado com o cliente, seja paciente, seja hóspede, ou seja um cliente de varejo, de shopping, enfim, eu aprendi que a experiência e o cuidado valem muito mais do que qualquer técnica, porque se você tiver técnica, mas você não tiver tato para falar com a outra pessoa, o seu trabalho não vai valer muito, porque você não vai conseguir cativar aquela pessoa o suficiente para que ela lembre de você. Então, a hotelaria, ela é o ato de servir, de acolher, de escutar primeiro, para depois poder resolver a dor daquela pessoa. Atualmente, eu sou líder de sucesso do cliente na Data Business e sou fundadora também da Visiari Co, que é uma agência voltada para micro e pequenas empresas no meio digital, né? E eu vejo, vocês podem até achar que a minha carreira é um pouquinho aleatória, porque de fato é, né? Já fui para tudo, já trabalhei até em área de arquivo, RH, departamento pessoal, mas é muito importante a gente poder se reinventar e descobrir o que a gente realmente gosta. Então eu não comecei sabendo tudo de Instagram. Eu comecei sabendo como cuidar de pessoas. E é isso que eu transmito hoje na essência da presença digital dos meus clientes. É, antes de contar um pouquinho de como eu comecei a atuar como social media, eu quero trazer para vocês que o mito de começar perfeito realmente não existe. Ele é só um mito. Você não precisa ter portfólio para poder começar como social media. Você precisa ter organização e proatividade. Você também não precisa ter seguidores, milhares de seguidores, seja em Instagram, seja em TikTok. Você não precisa ser uma influenciadora para poder gerir uma comunidade. E você também não precisa ter cases,
Porque quando você começa a praticar a escutativa, esse é o seu maior case, é você enxergar a oportunidade e a partir daí você começar uma transformação naquele negócio ou na vida de alguém. Então, se você hoje ainda não começou pelo medo de não ter uma estrutura, eu te entendo, porque eu também passei por isso, e eu passo por isso todos os dias dentro da estruturação da minha própria empresa. Então, afinal, como que eu comecei a ser social media? Eu acredito muito em destino e coincidências da vida, né? Que eu sou cristã, então eu entendo que Deus nos leva por uma jornada muito interessante ali para chegar no nosso real objetivo. Então, quando eu comecei a trabalhar na Data, lá no comecinho de 2025, foi que eu conheci de fato o marketing. Por quê? Quando eu trabalhava em um hospital, eu tirava foto de algumas entregas que eu fazia, mas eu nunca cheguei a atuar diretamente com o marketing. Dentro da Data, eu conheci essa área e comecei a me interessar cada vez mais. E atendendo os clientes ali, como o sucesso do cliente, defendendo o cliente, eu entendi que tem pontos da rede social que a gente pode mostrar quem o cliente realmente é. E foi aí que no finalzinho de 2025, a minha prima chegou para mim, a primeira advogada, e ela falou assim: já que você entende, está começando a entender de Instagram, você não quer fazer o meu Instagram profissional? Que eu já tenho o meu pessoal, mas eu queria muito trazer a minha autoridade como advogada, já que eu sou advogada desde 2018, mas nunca trouxe isso abertamente nas redes sociais. Então, a gente começou essa parceria, criei o perfil dela do zero e o perfil foi crescendo, né? E eu não cobrei nada para ela sobre isso, porque eu queria mesmo fazer a troca de experiência e também indicação. Então, você pode começar pequeno. Eu não recomendo você começar sem cobrar, né? É que o meu caso foi uma troca ali de serviços, porque o trabalho de vocês ele tem que ser dignificado, vocês merecem receber por isso. Mas é interessante a gente enxergar pequenas oportunidades ali no dia a dia. Depois disso, começou a vir indicações. Então, o meu primeiro contrato fechado foi com uma gráfica de personalizados. A minha prima me indicou e mesmo sem portfólio, eles fecharam um contrato comigo. Por quê? Eu primeiro agendei uma reunião para entender qual era a dor desse cliente, o que eles queriam atingir com o social media. E era uma gráfica que tinha acabado de abrir, eles tinham mais ou menos um mês de vida. E eu fui, entendi o que eles precisavam e montei uma proposta comercial de acordo com a necessidade deles. E aqui foi o meu primeiro contrato e eu não tive medo, assim, de começar, sabe? Então, fechei o contrato e o que mais importa é a gente ter uma postura profissional desde o começo. Então, faz uma proposta legal no Canva, não precisa ser pelo Canva pago, pode ser no Canva gratuito, tem muitos templates legais, e monta ali uma proposta de um pacote ou até 3 pacotes ali, um básico, um médio e um mais avançado. E aí que começou de fato a minha jornada com a minha agência, né? Qual foi a virada de jogo? Eu comecei a enxergar oportunidades em todos os lugares que eu ia. E eu começava ali pelo atendimento. Se eu via que o atendimento não estava legal, então provavelmente o Instagram também não estava legal. Ou então eu via que o atendimento era muito legal e que todo mundo precisava ver, porque eles precisavam experienciar aquela empresa, só que a presença deles não estava muito interessante. E aí eu comecei a conquistar outros clientes, né? Eu fui para uma clínica de estética, entrei como paciente e ali eu vi a necessidade de eles trazerem todo aquele cuidado que eles tinham desde a recepção até a avaliação, até o procedimento, os médicos que tinham lá, os biomédicos e esteticistas. E aí eu chamei a dona para conversar e perguntei se ela não tinha interesse de movimentar mais o Instagram ali para poder trazer a essência de fato deles, para poder trazer mais pacientes, né, e transformar mais a vida das pessoas.
Eu usei muito meu olhar de concierge, que é um olhar mais clínico, atenção aos detalhes, para começar a fazer essa transformação. Depois foi na clínica de psicologia, que eu também frequentava na época, e aí eu também comecei a olhar, nossa, seria tão legal se essa psicóloga pudesse falar um pouco mais da visão dela, ela é tão acolhedora, ela é tão humana, então é possível vocês começarem dentro do próprio bairro de vocês ou dentro da cidade de vocês. Então, olhem para os lugares que vocês já frequentam. Priorizem pequenos negócios que têm um atendimento incrível, mas são invisíveis no digital, que eles não trazem todo o potencial deles para o digital. Porque o papel do social media, na minha visão, é fazer o invisível ser visto. É trazer o diferencial daquele cliente para mostrar ali, para fazer com que as pessoas tenham cada vez mais vontade de comprar e quem já é cliente se torne um cliente fiel, um cliente advogado da marca que vai recomendar para todo mundo. Só que, quando eu fechei o meu primeiro contrato, eu tinha muita insegurança e pode ser que vocês passam por isso também, que é eu nunca atendi ninguém, ou então eu tenho uma parceria, mas eu comecei agora, como que eu vou cobrar alguma coisa? E se meu serviço não for bom o suficiente? Porque a gente passa por esses questionamentos, né? A gente tem uma vozinha impostora na nossa cabeça que fica tentando o tempo todo mostrar pra gente que nós não somos boas o suficiente. Só que isso não é verdade, porque todo mundo tem um potencial de ser gigantesco. A gente só precisa começar. Então, o primeiro contrato que eu cobrei abaixo do mercado. E isso foi muito bom para mim, tá? Apesar de eu não recomendar que vocês façam isso, foi muito bom porque, primeiro, tirou meu medo de receber um não. E eu consegui ganhar experiência no mercado. E porque para mim não era importante eu ficar rica logo de primeira, sabe? Eu queria muito vencer a barreira da primeira venda e eu queria perder esse medo de comercializar para o cliente, né? Eu até falava que eu não sabia comercializar e depois eu descobri que a forma que eu faço é uma venda, é a chamada venda consultiva, onde você entende primeiro a dor do cliente e depois você traz uma solução. E aí, agora eu quero trazer para vocês alguns resultados reais de clientes que eu tenho, né? Então, são clientes reais com número reais e a maioria sem tráfego pago, tá? Então, a clínica de emagrecimento, eu fiz uma transformação no perfil deles. Antes era um perfil muito frio, não tinha identidade, parecia um perfil de inteligência artificial e que as pessoas duvidavam se de fato era os resultados eram verdadeiros, né? A gente sempre fica com medo quando vê um caso de perda de peso muito grande, assim. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a transformar esse perfil, trouxe ele, deixei ele mais humanizado, trouxe mais narrativa de marca, trouxe como que funciona o atendimento lá dentro, depoimento de pessoas reais que antes não tinha. Então, o perfil era assim, e agora ele está se transformando assim. Então, em 4 meses de trabalho, a gente começou a fazer muitas mudanças e já aumentou de 6.500 seguidores para 7.500 seguidores. E eu trouxe outros mais 2 cases reais também. O da gráfica, que é uma gráfica de brindes personalizados. Eles não queriam ser mais uma gráfica comum, uma gráfica fria. Eles queriam ser aquela gráfica com personalidade que você gosta de ir até a loja para poder comprar, para poder conversar. E eles queriam mostrar que cada presente tem uma história por trás. Então, eu fiz um trabalho de autoridade mais reconhecimento de marca. A gente saiu num perfil praticamente com zero presença digital e fomos para 67 mil visualizações e um perfil com identidade de marca. E em 3 meses a gente saiu de 245 seguidores para 408 seguidores. E a gente conseguiu despistar os curiosos, né? Porque o perfil tinha 245 seguidores, porque os donos começaram a postar diário de reforma. Então, a gente conseguiu fazer essa transição para gráfica, para presente e trazer um público qualificado ali para compra.
E o último case que eu trouxe era de uma psicóloga infantil, que eu fiz um trabalho de reativação de perfil e trazer autoridade para a doutora cada vez mais, porque o perfil dela tinha seguidor, mas eles não engajavam. Então, ela tinha em torno de 137 visualizações, pouco engajamento. E agora, depois de um mês de trabalho, a gente tem mais de 16 mil visualizações orgânicas. A gente saiu de 573 seguidores para 610 seguidores. E a gente já teve 18 cliques no link da bio, que é para fazer contato, para agendar avaliação. Então, eu trouxe uma profissional que era muito boa, mas que não estava sendo vista no digital, para uma profissional que está se tornando referência na região dela. Então, isso é super importante. E eu não sou formada em marketing, né? Mas eu consegui juntar o meu conhecimento de hotelaria com o conhecimento de marketing e eu estudo isso todos os dias para entregar o melhor para o meu cliente. E aí eu trouxe também 2 depoimentos das minhas clientes, né? O primeiro é da psicóloga, que ela falou que ela gosta muito do meu trabalho, acha que eu sou organizada, que eu trago conteúdos que conectam e que conectam com o que ela quer passar com o público. E se você tiver esse olhar, que eu acredito que a gente consegue trabalhar esse olhar de evidenciar quem é aquele profissional, não vou falar que os resultados vêm rápido, porque gestão orgânica nunca é rápida, né? Tem ali o tempo de 3 a 6 meses é quando você está construindo o perfil, e depois disso que começa a colher de fato os frutos, né? É um investimento a longo prazo, mas a gente enche o nosso coração, deixa o coração quentinho quando a gente recebe feedback trazendo que o seu trabalho está sendo bem feito e eu quero muito que vocês vivenciem isso. Por isso que eu trouxe aqui esses feedbacks, para que vocês vejam que é real, que vocês podem fazer acontecer. E o outro foi da Mayara, que ela trouxe que eu consigo fazer do limão uma limonada, entendendo as ideias que eles querem trazer, trazendo organização, cuidado e atenção aos detalhes, isso é muito importante. E aí eu trago para vocês quais são os próximos passos que vocês precisam dar, né? Então, qual é a minha recomendação para vocês saírem do zero e começar a conquistar clientes? Primeiro, encontre um negócio local. Pode ser ou andando aí pelo seu bairro, ou até no Instagram. Procure esse negócio e conversa com essa pessoa. Faz 3 perguntas sobre a rotina deles, como é que funciona, por que que eles quiseram começar esse negócio, o que que eles querem passar para as pessoas, porque isso já é um tipo de conversa que começa a abrir portas de uma forma muito natural. Então, você acaba vendendo seu serviço sem vender, sabe? Uma conversa mais ali como amigos. Mas claro que com muito profissionalismo, né? Pratique a escuta antes da criação, então antes de você criar qualquer tipo de conteúdo, entende melhor a rotina daquele local, quais são as dores daquele negócio, qual é o tipo de público, então estuda. Hoje a gente tem inteligências artificiais muito boas que ajudam a gente com isso, como por exemplo Gemini, ChatGPT, o Claude, né? E são inteligências artificiais que têm planos gratuitos, então isso é muito importante, tanto para vocês estudarem quanto para vocês entenderem melhor daquele nicho em específico. E ofereça uma ajuda concreta. Então, traga como organizar ali a vitrine digital, né? Porque eu acredito que o Instagram ele precisa ser uma vitrine viva. Não adianta eu trazer só vendas ou trazer só conteúdos de acolhimento. Precisa ser uma mescla disso para gerar identificação com o seu público e levar o público em uma jornada de compra. E mostra que o acolhimento daquele local também pode existir no Instagram, que isso é muito importante. Peraí, que eu não estou vendo aqui o restante. E então traga esse cuidado, sabe? Mostre a excelência que você pode trazer sem arrogância. Mostre que você está ali para ajudar, para apoiar. E que você realmente é muito boa nisso. Acredite que você é muito boa nisso. E aí você se torna muito boa, sabe?
E aí, só para mostrar para vocês aqui que eu também estou começando do zero, ó, meu perfil do Instagram, ele é muito novinho, eu criei ele por esses dias, só tem 6 seguidores, eu ainda não postei nenhum tipo de conteúdo, então eu também estou começando do zero junto com vocês. E não tenham medo, tá? Façam acontecer, eu vou publicar muito em breve ali no meu Instagram, e eu espero que, de alguma forma, essa minha palestra, apesar que mais rapidinha, possa ter inspirado pelo menos uma de vocês para começar. E se alguma de vocês der esse primeiro passo, tudo o que eu já passei na minha vida já vai ter valido a pena, porque essa transformação, ela começa a partir do zero. Então, seja responsável pela transformação na sua própria vida. Ju, eu queria tirar uma dúvida, que pode ser uma dúvida de outras mulheres também, que às vezes a gente tem medo de fazer, como você mesmo colocou, né? Que você cobrou pouco no início. Mas como seria, de que forma eu posso analisar para cobrar desse cliente? Que eu acho que às vezes é uma dúvida de outras mulheres também, que Uhum, quando vai começar não quer cobrar tão caro, mas de que forma cobrar, quantos conteúdos a gente começa uhum, a fazer, e o mínimo e o máximo, assim, eu sei que tudo isso vai depender uhum, de várias coisas, né? Quando a gente conversa com o sim, cliente, mas o que você indicaria de início, para uhum, que a pessoa monte uma proposta para um cliente, um exemplo, de 3 postagens semanais, de 2 postagens semanais, e aí eu estou tirando a minha dúvida mesmo, porque eu acho que às vezes é essa dúvida que outras mulheres sentem, né? com certeza, e excelente pergunta, Lili. Primeiro, a minha recomendação é pesquise a faixa desse mercado na sua cidade, porque eu sei que de cidade para cidade varia muito, tá? Então, pode pesquisar a faixa de. Você pode até pesquisar valor de social media júnior, pacotes de valores de social media júnior na minha região. E você pode começar com um básico. Ju, eu tô com muito receio, eu tô com muito medo de vender um pacote muito grande e eu não vou fazer. Então, define o que você pode entregar. A minha recomendação é começar com um pacote de 8 posts por mês, que são 2 posts por semana, e aí você pode variar tanto com Reels quanto um estático ou um carrossel. Isso é bem interessante. E de uma forma com que o cliente te entregue material. E aí você faz a gestão ali da rede social. Nos meus pacotes, por exemplo, eu faço gestão do perfil, mas eu não posto stories, porque eu acredito que o story, ele é algo muito do dia a dia do cliente. Então, você pode fazer isso. Aí, você pode começar ali com um pacote bem básico, a partir de uns R$ 500, para te trazer mais segurança também. Não recomendo cobrar muito abaixo disso, porque exige tempo, exige dedicação, exige estudo para você fazer. E aí você pode ir aumentando os planos. Você pode fazer um plano intermediário de 12 publicações por mês, e aí você pode cobrar uns R$ 900, por exemplo, um pacote de 20 publicações por mês, que pode ser um seu pacote mais avançado, e aí você pode cobrar 1.500 para cima. E se for um pacote de gravação, que se você quiser incluir gravação, meu cliente não tem como produzir conteúdo, eu vou lá gravar para ele com o meu celular, aí você pode aumentar um pouquinho mais o valor. Hoje eu tenho clientes que eu vou até o local gravar. Uma vez por mês eu produzo conteúdo do mês inteiro voltado a Reels, e carrossel e estático eu produzo através de ferramentas de design, como Canva, por exemplo. Ju, obrigada por colaborar em relação a trazer essa trajetória. É muito bonito a gente ver e participar de construções como essa. E eu estou falando porque eu estou com você junto na data e a gente sabe da onde a gente inicia, para onde, para o que você está se transformando. E eu fiquei com uma dúvida que eu acredito que também possa vir ser dúvida de alguém. E você explanou tudo muito, muito, com muita clareza, exatamente como foram as objeções ali no primeiro contato, enfim, que você
procurou primeiro as pessoas com quem você já se relacionava? E a minha pergunta é o seguinte, você já recebeu algum não de alguma proposta? E se recebeu, você teve alguma estratégia para transformar isso em algum negócio? Ou você só falou, não, então eu vou ali no próximo e vou seguir carreira? Como é que foi? Só para compartilhar mesmo, se você já teve isso. Uhum. Ó, receber um não de fato, eu não recebi, né? Atualmente eu não atuo com muitos clientes, justamente por ter essa jornada dupla, né? Mas eu tive um cancelamento recentemente e eu lidei muito melhor do que eu esperava, né? Um cliente, assim, extremamente querido, que a gente estava trabalhando ali já tinha 3 meses, só que eu não tinha alinhado expectativas de vendas. E Ah, aí foi uma falha minha de não ter alinhado essa expectativa e o cliente me mandou mensagem falando assim: gosto muito do trabalho que você está desenvolvendo, mas para o momento da minha empresa eu precisava de mais vendas. E foi um cliente que ficou pouquíssimo tempo comigo, tipo assim, 3 meses. E uhum. aí ele falou assim: eu precisava de mais vendas, só que eu sei que no orgânico demora muito, mas eu vou ter que parar o investimento. E eu virei para ele e falei assim: tudo bem, eu acolho o seu sentimento como empreendedora, eu entendo o que você está sentindo, eu sei que é necessário, então vamos organizar esse cancelamento da melhor forma possível. Você quer que eu continue postando até o resto do período ou você quer parar imediatamente? Ah, vamos parar. Eu falei, então, a gente tem questão do aviso prévio, tá em contrato. E uma coisa, meninas, que eu esqueci de falar para vocês: trabalhem com contratos. Não É. deixe de fazer contratos de maneira alguma, porque isso pode ser um problema para vocês depois, o cliente não querer pagar, enfim, então sempre tem um contrato. E aí eu fiz o distrato, abri mão do meu aviso prévio, porque no meu caso eu entendi que era questão financeira, e saí com uma porta extremamente aberta, cliente falando, espero que no futuro a gente possa trabalhar de novo e vou te indicar para todo mundo. Legal. Isso acontece, é natural de todo É natural. negócio em relação a alinhamento de expectativas. O cliente ele acaba escutando o que para ele está ali mais latente, e ele acaba passando essa expectativa para o fornecedor, isso é normal. Mas assim, eu quero te agradecer de verdade assim por colaborar isso. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres que estão aqui, ou em transição de carreira, ou querendo uma jornada dupla, ou saindo exatamente de um anonimato e tem capacidade para poder se transformar. Não tem outro caminho, o caminho é iniciar como a Ju trouxe aqui, dá medo, mas vamos junto, que é assim mesmo, e trazer teu case de 0 cliente a vários clientes agora, que não deixa de ser vários, é mais de um, é vários, é só estruturar, a gente fica muito feliz com isso. E como você falou, a nossa intenção aqui é realmente inspirar todas vocês que estão aqui junto dessa jornada conosco e o máximo de aprendizado que a gente puder colaborar em relação a isso é o que a gente se propõe a fazer no Data Delas. Obrigada, viu, meninas? Obrigada mesmo. E Eu que obrigada, agradeço, Ju, pela foi sua presença. incrível. Ah, de nada, Lili. Muito bom. Então, obrigada, gente. Foi um Bye, prazer. bye.